Pode ir. Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre crueldade, do ponto de vista da gestão do conflito. Então, a nossa perspectiva aqui de conversarmos sobre a crueldade como um conflito existencial. Essa nossa proposta aqui do programa social sistêmico, sendo que a nossa missão é defender, proteger e promover a dignidade da pessoa humana por meio de solução pacífica de conflitos, colaborando para a construção de e desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária, com a participação das pessoas envolvidas. Então, nós temos como visão, nessa perspectiva do programa, de prestarmos serviço de conciliação, mediação e outros métodos de solução de conflito, inclusive como alternativas ao processo judicial, observadas as dimensões física, mental, moral e espiritual da pessoa em conflito. Compreendemos que a visão é, na verdade, o conhecimento e capacidade de auxiliar. Então, com essa perspectiva, nós estamos desenvolvendo um programa fundado no direito, na psicologia e na espiritualidade. Então, do ponto de vista do direito, temos aí os direitos e garantias fundamentais, que são invioláveis, e do ponto de vista da psicologia, é uma análise da pessoa em conflito, do ponto de vista da personalidade, da individualidade, ou seja, daquilo que como a pessoa se apresenta no mundo, daquilo que ela realmente é. E, por espiritualidade, nós compreendemos que todos nós temos, na nossa integralidade do ser, elementos que compõem a vida material e elementos que são inerentes à vida do espírito, à vida da alma, à vida espiritual. Então, a nossa proposta é analisar os conflitos existenciais de uma forma adequada de geri-los e compreendemos que conflitos são vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistências para o indivíduo humano, focados à luz da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, sob o prisma, porém, da filosofia espiritualista, e aí compreendemos, abrangidos pela filosofia espiritualista, as leis da natureza, as leis que regem as nossas vidas. Desse ponto de vista, vamos observar hoje um dos conflitos, que é a crueldade e a psicogênese da crueldade. O que significa isso? Na raiz da crueldade existe um transtorno profundo da personalidade. Essa alienação perversa origina-se em conduta criminosa vivenciada em existência pretérita, quando o espírito, sentindo-se injustiçado por não entender as leis de equilíbrio que vigem no cosmos, tomou a adaga da falsa justiça e desforçou-se de quem acreditou ser responsável pela sua desdita. Ou seja, na verdade, a pessoa se vingou em razão de algum sentimento de injustiça. E aí ela fez a justiça com as próprias mãos em algum momento da sua existência. Desse ponto de vista, o que vem depois disso? Possivelmente, esse crime não desvelado, ficando o agressor ou no agressor, na sua memória, no seu inconsciente, as marcas desse sentimento perverso que atualmente ressumam em crueldade. Na verdade, a pessoa não se perdoa. Ela não se perdoou dessa vingança ou desse ato praticado com crueldade outrora.
É provável também que a justiça não haja descoberto esse homicídio e tenham levado ao tribunal para prestar contas à sociedade, após o que lhe foi aplicada a punição compatível, conforme os cânones legais. Nada obstante, em vez de o Calceta, aquele que cometera o crime, utilizar-se da corrigenda para o refazimento emocional, que é a proposta da execução penal, a ressocialização, desculpe, descambou pelos sombrios corredores da revolta e, na convivência com outros companheiros igualmente desditosos, introjetou o veneno do ódio, mas, infelicitando-se na atualidade, encontram-se assinaladas na conduta as reações de mágoa e de vingança contra a humanidade que passou a detestar. Esse quadro é mais ou menos o que a gente acompanha hoje no sistema prisional mundial, mas em alguns lugares mais do que outros por conta da forma como é tratada a situação prisional. Então, a pessoa presa acaba por, vamos dizer assim, aumentar a revolta, e isso vira um fenômeno coletivo, e a gente vê, então, hoje o sistema prisional ser, vamos dizer assim, envolvido por muitas organizações criminais que atuam de dentro do presídio, causando mais e mais transtornos sociais. Então, essa é uma preocupação que nos requer uma atenção, uma forma diferente de tratamento. Bom, em face da lei de causa e efeito, renasceu em um lar desagregado, a fim de experimentar os efeitos infelizes de suas ações nefastas, padecendo a injunção de sofrimentos impostos pela mãe enferma ou alcoólica, do pai desarvorado e destituído de compaixão, que lhe aplicam injustificadas punições e os expulsam do lar, atirando na voragem das ruas infectas e sombrias da criminalidade. Ou, vezes outras, essas pessoas, esses filhos, são acolhidos depois de várias cenas de violência doméstica, são acolhidos por instituições acolhedoras que buscam protegê-los aí também em parceria com o Estado. São as casas de acolhimento, de abrigo, né, hoje também previstas aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para evitar o agravamento dessa violência que vai se multiplicar e vai se desdobrar também na sociedade. Sob outro aspecto, um ambiente mais róseo, econômico e moralmente, esse mesmo ser, com esse sentimento de culpa, agora manifesta em várias formas cruéis, desenvolveu a inveja e a amargura, não conseguindo superar a inferioridade espiritual que o precipitou novamente nos desvãos da perversidade, cultivando desdém contra as demais criaturas, desejando crivá-las de espículos dolorosos. Nesta fase aqui, nós vamos encontrar hoje, em situação extrema, os feminicídios, a violência doméstica, em suas variadas formas. Então, nós vemos, e isso não tem classe econômica, cultural, em todos os segmentos sociais, a gente vê essa crueldade sendo expressa, sendo manifesta de variadas formas, repetindo, e às vezes isso se extrapola o âmbito da família, vai para as organizações sociais, mesmo religiosas, como a gente tem visto, de pessoas praticando atos cruéis. E o que vemos aqui à luz da psicologia, da psicanálise, são pessoas que dependem de tratamentos psiquiátricos, mas que têm uma aparência, né, de pessoas, de profissionais, de bons profissionais até, né, mas tem na sua essência uma crueldade inata. Em alguns quadros da esquizofrenia, encontramos o paciente perverso, que é totalmente destituído de sentimento de culpa ou de consciência de dever,
mantendo-se impassível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. Com imensa capacidade de dissimular os sentimentos, pode manter-se e conduzir-se de maneira afável, quando gentil, assumindo uma personificação saudável até, para logo expressar-se na sua realidade cruel, quando maltrata e predispõe-se a dizimar aquele contra quem volta o temperamento doentio. Então, são pessoas que, quando estão com seus caprichos e vontades, seus interesses atendidos, satisfeitos, comportam-se de forma até gentil. Mas se ouvem o não, se não conseguem, são pessoas que não conseguem aceitar o não, como vemos na campanha Não é Não, mas tem pessoas que não aceitam isso. E aí vão reagir de forma também violenta. É uma outra dessas manifestações e é objeto de tratamento já em meios sociais coletivos. A ausência de amor real, especificamente procedente da mãe, da genitora, produziu-lhe desvios emocionais em face de o cérebro padecer a escassez de progesterona e serotonina, que lhe alteram a formação saudável, desarmonizando-lhe as sinapses. A pessoa fica com a mente confusa e, em regra, aqui a autora espiritual atribui esses fenômenos à ausência do verdadeiro amor. E o amor, às vezes, pode ser exigente, mas é a mãe que tem que orientar, então, ter esse cuidado para com as manifestações mentais do seu próprio filho, desde a mais tenra idade. Eis porque, normalmente, o criminoso rude e cruel é fruto de uma convivência infeliz com a mãe desnaturada. O Freud fez grandes pesquisas e análises dessa relação mãe-filho, que não teve condições de amar ou atender o filho, aplicando-lhe sovas contínuas, agredindo-o com expressões danosas, desenvolvendo nele a capacidade de odiá-lo, que se refletiu na sociedade, que, ao enfermo emocional também, parece culpada. A sociedade tem culpa por conta da sua infelicidade. É o que nos referimos, nesse caso, no sistema prisional, pelos sofrimentos experimentados. Toda vez, quando agride ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente está fazendo à mãe ou ao pai detestados que pretende destruir. Outra vez aqui o Freud fez grandes pesquisas nessa relação dos filhos com os pais. Então, aí vemos essa psicogênese da crueldade. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos e, mais remotamente, à sociedade, a qual não se sentem vinculados. Nós estamos tendo, a nossa geração, o privilégio de poder acompanhar uma mudança importante no tratamento de pacientes psiquiátricos, que também eram tratados com crueldade nas organizações psiquiátricas de 50, 100 anos atrás, e vemos hoje o comportamento desse tratamento psiquiátrico se voltar mais para os cuidados do carinho e do amor da família. E isso já tem modificado significativamente o tratamento psiquiátrico. Em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em face de preconceitos e injustiças que lhes são impostas pode desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão, que lhe tornam o fardo mais afligente.
ainda temos que essa amargura que domina a pessoa atormentada pela crueldade, pelo sentimento de culpa, ressurgem crises de arrependimento, aliás, surgem crises de arrependimento, e muitas vezes formulam propósitos de renovação, que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. Então, repetindo, isso tem sido observado no próprio tratamento psiquiátrico. E também no próprio sistema prisional, já existem métodos de execução penal que observam mais o ser humano, as causas das suas crueldades, as causas dos crimes cometidos, e analisado com eles e por eles mesmos, gerando resultados muito positivos, que é, por exemplo, o método APAC de execução penal. Podemos abordar em outro momento. Então, a crueldade mórbida é terrível, que ainda assola muitas emoções. Então, assolando as emoções, e essa é a causa do sofrimento das pessoas que estão vivendo sob essa orientação da vingança, que é a expressão mais terrível da crueldade, elas requerem, na verdade, um tratamento de carinho, de amor. É o que nos propomos no nosso trabalho, na nossa pesquisa aqui de um programa Direito Social Sistêmico, e aí nos nossos contatos você pode entrar em contato conosco, fazer suas considerações, sugestões, questionamentos ou demandas pelas quais possamos, talvez, ajudar você. Estamos aqui vibrando pela pacificação da nossa sociedade. Muita paz e serenidade.